Fala, gremistada. Gente, eu tava ontem assistindo aquele programa do Da Garbi, onde ele faz um churrasco para um entrevistado, né? E esse último programa tava o nosso Braithwaite, Martin Braithwaite, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas de qualquer maneira, né? E, claro, muitas coisas me chamaram a atenção no programa, mas um detalhe que eu quero aqui trazer com vocês, algo que me saltou muitos olhos, foi quando ele, em certo momento, disse que, vendo o futebol. Aliás, o Braithwaite é muito inteligente, né? Eu quero fazer outros conteúdos aqui, analisando algumas falas dele. Mas ele destacou que, olhando os jogos do Campeonato Brasileiro, ele acha que, jogador por jogador, ele não viu nenhum time melhor do que o Grêmio. Claro, a gente tem que levar em consideração o fato dele estar ali também, por mais que esteja numa conversa, ele está num ambiente público e ele é jogador do Grêmio, ele tem que dar moral pro grupo no qual ele está inserido. Então, claro que é normal, o cara que é do Grêmio ir lá e dizer, nosso time não está abaixo de nenhum time. Esse é um ponto. Mas também ele frisou muito essa questão de falar, olha, jogador por jogador, né? E aí, é claro, faltou o entrevistado ir lá e dar uma apertadinha, dizer, olha, se o time é bom, então o que tá faltando? A gente sabe que falta trabalho, né? Falta uma competência diretiva, falta o Grêmio time que treina muito pouco, né? Mas só que a gente sabe que é uma característica também desses entrevistadores que são do entretenimento, né? Por mais que o Duda Garbi seja jornalista, e até acho que ele é um cara que ele é um bom perguntador, mas é essa coisa assim do influencer, eles querem estar bem com todo mundo, então ele não quer se queimar com ninguém dentro do Grêmio, então ele não ele não avançou nesse assunto. Mas o que me chama a atenção, gente, que eu quero falar com vocês sobre gestão e sobre planejamento. Desde o começo do ano, né, que é quando eu comecei aqui o Análise Gremista, eu sempre critico muito algo que eu digo que o Grêmio não tem planejamento. O Grêmio é muito fraco em termos de planejamento estratégico. E aí eu vou me referir à montagem do elenco para esse ano, que eu vou dizer uma coisa que talvez muitos não concordem, mas bom, assim, eu não acho que o Grêmio não tenha nenhum elenco melhor que o do Grêmio, tá? No mínimo, Palmeiras, no mínimo, então para pegar um só, tem um elenco melhor que o do Grêmio, vamos, convenhamos aqui. Tem outros melhores também, mas nem vou citar aqui o Flamengo, por exemplo, né? E ainda tem outros. Mas assim, eu não acho o elenco do Grêmio assim ruim. Eu acho inclusive que tem bons jogadores, né? Não em todas as posições. Aí começa a questão de uma montagem de elenco que foi muito irregular do ano passado para isso. Existem posições onde nós temos sobreposição de jogadores. Vamos dar exemplos. Quantos pontas a gente tem? A gente tem Soteldo, a gente tem Aravena, a gente tem Pavon, a gente tem Natan Fernandes, tivemos o Gustavo Nunes que foi vendido. Tá? Nós temos 3 centroavantes. Nós temos, né, que é o próprio Braithwaite, o Diego Costa e o Aravena. E ainda tem o André Henrique, que não tá jogando porque tá machucado. Tá? Mas com um jogador que o Grêmio pagou um dinheiro alto para esse jogador. É um jogador que tem qualidade, inclusive. Já em algumas outras posições, faltam jogadores. Então, lateral esquerdo, falta. A meu ver, lateral direito. Zagueiro. O Grêmio trouxe vários zagueiros, nenhum deu certo. Volante, tem pouco, não vou dizer que não tenha. Por exemplo, Vila Sante, que é um dos melhores jogadores do time, é volante, mas qual é o outro? Tem o Dodge, né? Dá uma quebradinha de galho. PP sucumbiu. Do Queiroz, não deu certo. Né? Goleiro, falta. Um bom goleiro. Né? Então, isso são coisas que a gente vai ver. É claro que aí tem uma concepção do próprio Renato. Eu já falei em vários vídeos aqui. Que a gente pode analisar como o Renato ele pede sempre cada vez mais jogadores do meio pra frente, porque ele quer que os jogadores lá decidam na frente. Pode ver que a estratégia do Grêmio ao longo do ano, o Grêmio não consegue ficar com o domínio de bola, inclusive, é um dos times que menos tem domínio de bola ao longo do campeonato. Isso é estatístico, não é da minha cabeça. Por quê? Porque a jogada do Grêmio é tocar para os pontas, para que os pontas resolvam. Mas tem aqui algo que eu diria que até é mais conjuntural, que é um defeito de concepção, e aqui entra a questão
a questão assim do planejamento falho que o Grêmio tem na sua gestão. Muito do assim de uma falta de leitura de elenco que vinha do ano passado para esse, que foi apontado em diversos momentos. É a passagem do Luis Soares pelos Grêmio. Olha, eu quero destacar esse ponto. Vejam só, gente. O Grêmio avaliou muito mal o seu time a partir da passagem do Luis Soares. Explico. Quando acabou o Campeonato Brasileiro, o que se dizia por parte dos dirigentes do Grêmio de maneira completamente descolada da realidade? Que o Soares, sim, foi um grande jogador, foi o grande jogador do Grêmio no ano, né? Que sim, é maravilhoso, mas que o que mais contou ali foi uma estrutura de equipe que deu suporte ao Soares. Essa era a avaliação. Gente, isso é uma completa cegueira técnica e tática. Agora que a gente está vendo o time do Grêmio, esse elenco jogando sem o Soares, a gente pode cravar que o Grêmio foi vice-campeão brasileiro no passado por causa do Soares. E ele não foi apenas um jogador destacado, ele foi o jogador que fez toda a diferença. Não fosse ele, o Grêmio teria ficado no meio da tabela ou menos. E quando a gente vê os números, gente, vamos lá. O time do Grêmio ano passado foi uma das 5 piores defesas. Esse ano o Grêmio tem uma das piores defesas de novo, nada foi corrigido. Qual é a diferença? É que o Soares gerava muitos gols pro Grêmio. Não só os gols que ele fazia, mas os gols que ele participava. Ele participava diretamente dando passes, dando assistências. Se nós pegarmos as estatísticas do ano passado, o Grêmio foi uma das 5 piores defesas, mas foi o segundo melhor ataque, só atrás do Palmeiras, que foi o campeão, né? O Soares participou diretamente de 40% dos gols, quase metade. Isso em estatística, porque a gente ainda poderia analisar para além dos números, né? Por quê? Porque o Soares, muitos gols que ele, digamos, não participou, ele arrasta a defesa para outro lado, ele deixa o jogador livre, entre outras coisas táticas que daria para subir essa estatística lá para cima, né? Então, o que mudou do time do Grêmio no passado para esse? Mudou que não tem o Soares, tá? E se a gente vai pegar a qualidade de elenco do ano passado para agora, eu vou falar algo até talvez polêmico, mas o time do Grêmio esse ano é melhor, tirando a questão do Soares. Gente, imagina se o Grêmio tivesse ano passado o Soteldo, o Aravena, né? Monsalve. São jogadores que vieram e agregaram. Pô, o Brett Wade, imagina. São jogadores que vieram e agregaram muita qualidade ao elenco, né? Esse ano tem toda a questão da enchente, etc, etc. Mas assim, gente, se não fosse enchente, o Grêmio estaria brigando por título que no ano passado? Claro que não. Claro que não. Inclusive, uma coisa que se dizia no passado é que é o seguinte: o Grêmio jogou 2 jogos sem o Soares. 2 jogos. Olha como é que se faz análise no Grêmio. O Grêmio jogou 2 jogos sem o Soares e ganhou os 2. Gente, são 2 jogos. Como é que tu vai analisar todo um campeonato com 38 rodadas a partir de 2 jogos? Veja o que eu trouxe aqui de estatística. O cara participou 40% diretamente dos gols. Se tirasse esses 40% que ele participou, por exemplo, e aí sim é uma análise muito mais ampla, convenhamos. Se tirasse 40% dos gols, o Grêmio caía. Então falta estratégia. E eu acho, inclusive, que essa coisa assim dessa análise abilolada que se fez, que o Soares era importante, mas era um jogador em uma estrutura que funcionou. Eu acho que isso vem muito do Renato, porque eu tenho a impressão que o Renato pensa o seguinte: eu levei o time ao vice-campeonato. Gente, não dá. Olha aí, a gente tá vendo o time do Grêmio sem o Soares. Imagina o que aconteceria. Então, essas coisas de análise de estratégia impedem que o clube avance. Essas deficiências de analisar o plantel, analisar o desempenho, para a partir daí fazer uma nova estratégia, são problemas que nos trazem até aqui. Não é só isso, é claro, mas isso é algo fundamental e é isso que tem que ser corrigido para a próxima temporada. Gente, não se esqueçam de dar o like, se inscrever. A gente se fala. Dale, Grêmio.